última live dessa semana de preparação para você que colocou esse projeto de ficar fluente em inglês no ano de 2023. Eu estou fazendo uma série de lives de segunda a sexta-feira, 3 lives por dia, de manhã, de tarde e de noite. Essa aqui é a nossa segunda live de hoje e nessa live eu vou contar para você qual é o material necessário para você aprender inglês. Você vai precisar de livros, você vai precisar, você vai precisar de material impresso, né, de folhas de exercício, você vai precisar de vídeos, do que você vai precisar para falar inglês. Então a gente vai falar de termos práticos mesmo, de coisas, de objetos materiais, de coisas que você precisa ou não para aprender inglês, certo? Então vamos começar aqui. Antes de mais nada, você já sabe como funciona, é chegar dando um like na live. Quanto mais vezes você apertar nesse botãozinho aqui, ó, que foi aqui no cantinho, esse coraçãozinho, e der like na live, mais você vai me ajudar. Eu ajudo você para você ficar fluente em inglês em 2023 e você me ajuda para divulgar essa live para mais pessoas, beleza? Então eu tô vendo que tem muita gente que já está voltando na live aqui, já está na segunda live do dia, como por exemplo a Viviane, que já assistiu a live da manhã. Pô, é muito legal ver que vocês estão realmente decididos, envolvidos nesse projeto de aprender inglês. Então vamos lá, vamos começar direto ao ponto. O que você vai precisar, que tipo de material você vai precisar para aprender inglês? Primeira coisa, eu sei que essa é extremamente óbvia, mas você sabe, né? O óbvio tem que ser dito também. Primeira coisa que você vai precisar é de um caderno. Obviamente você precisa de um caderno para anotar, fazer suas anotações, para escrever frases, para escrever as palavras e frases novas que você está aprendendo. Não tem como você confiar só na sua memória. Ou então tem gente que gosta de escrever no bloco de notas do celular, né? Faz todas as anotações no celular. Eu não recomendo, né? Porque não é uma forma prática para começo de conversa. Às vezes você pode estar assistindo um vídeo no YouTube, você está aprendendo através do vídeo. Ou como por exemplo aqui a live. Você está me vendo na live do Instagram e você precisa anotar alguma coisa. Só de você mudar de aplicativo, sair do Instagram para abrir o bloco de notas, você já vai se perder. As chances também de você se distrair com as notificações, com outras coisas no seu celular são muito grandes. Então é muito mais prático a gente usar o bom e velho caderno. Ou então, no máximo, se você preferir, você usar um arquivo de Word no seu computador ou no seu notebook. Você pode também não precisar necessariamente escrever, né, com caneta. Você pode também escrever no seu computador. Só recomendo que você não faça isso pelo celular, por questão de organização, de praticidade, não é a melhor opção, certo? E também eu já vi dizer que tem estudos que provam que a gente memoriza muito mais quando você tem um movimento da mão, um movimento de escrita mesmo, né? Então também esse é um outro fator, porque o caderno acaba sendo superior do que você escrever no computador ou escrever no celular. Então, se você tiver essa oportunidade de realmente escrever no papel, isso vai ser melhor. Vai ser melhor até, acho que também em questão de organização. O caderno acaba sendo até mais organizado do que às vezes um arquivo de Word, certo? Então, o caderno é a primeira coisa que você vai precisar. Segunda coisa que você vai precisar, e você vai precisar disso por 3 motivos diferentes, é do seu celular. O seu celular vai ser necessário. Você sabe que sem o seu celular você não estaria nem me assistindo aqui. Então, óbvio que você vai precisar do seu celular para aprender inglês. E você vai precisar dele para 3 coisas específicas. Primeiro dele, você vai precisar do seu celular para ver o Google Tradutor, né? Tanto para você pesquisar as palavras que você não entende, como também para ouvir a pronúncia. No Google Tradutor você tem a função de ouvir a pronúncia da palavra que você escreveu. Então ele vai ser extremamente importante, não só para você consultar as palavras, mas também para você treinar a sua audição, né? Vendo a pronúncia no Google Tradutor. Você vai precisar do seu celular também para você gravar áudios. É extremamente importante que você se ouça falando inglês, né? Porque o que acontece? Às vezes quando a gente está falando, você está fazendo frases em inglês, ou você está repetindo a pronúncia de uma palavra, às vezes você não consegue perceber o que você está errando na hora que você está falando, né? Agora, se você pega o seu celular, você grava o áudio, né? A maioria dos celulares tem um aplicativo de gravação de áudio. Se você se grava e depois você ouve, você consegue perceber, pô, olha aqui minha pronúncia, eu pensei que estava legal, mas agora eu estou vendo onde eu estou errando. Aqui esse final dessa palavra eu não estou pronunciando legal, então você consegue perceber quando você se escuta quais são os seus erros, né? Melhor até do que gravar o áudio seria você gravar vídeo, mas tem gente que tem vergonha, né? Mesmo que não vá mostrar o vídeo para ninguém, tem gente que fica com vergonha, mas eu recomendo, se tiver que escolher entre gravar um áudio e gravar um vídeo, escolha gravar o vídeo, é muito mais eficiente. Você se vê, você vê o movimento da sua boca, vai ajudar você também a corrigir a sua pronúncia, né? Por exemplo, o melhor exemplo que eu posso te dar é o som do TH.
Se você tiver a palavra think, que é a palavra pensar, né, em inglês. Think, think. Como que você faz o som do TH? Ó? Colocando a língua para fora. Think, think. Uma coisa extremamente comum de acontecer com os meus alunos quando a gente está fazendo aula. O aluno está com dificuldade de fazer o som de TH e eu digo para ele, você precisa estar com a língua para fora. Se você não colocar a língua para fora vai ser muito mais difícil de fazer. E o aluno repete o som e ele não coloca a língua para fora. Porque às vezes ele nem percebe, às vezes ele não se liga que ele não está fazendo, né? E uma coisa que eu sempre digo é, você está vendo que você não está colocando a língua para fora? Eu estou falando para você colocar a língua para fora e você não está colocando? Às vezes o aluno até acha que está, mas como ele não está se vendo, ele não percebe. Então o vídeo é mais eficiente. Se você treinar essa palavra, ó, think, 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 olhando para a câmera, você vai ver que toda vez a sua língua está para fora. E se você tentar com a língua sem colocar para fora, você não vai conseguir. Ou pelo menos vai ser muito mais difícil de você fazer som corretamente. Então use o seu celular para se gravar, de preferência gravar vídeo, não só áudio. Você não precisa mostrar para ninguém. Grava você falando em inglês, depois você apaga o arquivo, ninguém vai ver. É só uma ferramenta, é como se você estivesse fazendo em frente ao espelho. Se você preferir, faça em frente ao espelho para você ver, visualizar como você está pronunciando. Só que o problema do espelho é, você não vai se escutar, né? A função do vídeo, da gravação é, você faz, você grava e depois você assiste ou escuta, se for só o áudio, para você conseguir ver as coisas que você não percebe na hora que você está falando. Então por isso que o espelho não é tão eficiente, mas a gravação do vídeo é muito mais eficiente, certo? E a terceira coisa para a qual você vai usar o seu celular é para você marcar os lembretes, né? Você vai precisar colocar um alarme no seu celular dizendo para você estudar. Defina um horário, eu vou estudar às 9 horas da manhã, vou estudar às 10 horas da manhã. Lembrando que eu sempre prefiro estudar de manhã, por dezenas de motivos. De manhã você está menos preocupado. De manhã, se for antes do trabalho principalmente, você ainda não começou a se preocupar com o trabalho, você não tem outras distrações. De manhã você está com mais energia, você acabou de acordar, né? Se você deixa, se não tiver alternativa e você precisar estudar de noite, tudo bem. Eu acredito que é o caso da maioria das pessoas até. Mas se você puder fazer um esforço para colocar o seu estudo de manhã, vai ser muito melhor. Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de um dia inteiro que você já teve 1001 atividades, já teve muito estresse, né? Deixar para estudar no final do dia é muito arriscado. A chance de você não cumprir com essa meta é muito grande, né? A gente fica cansado, fica com preguiça. Se você teve um dia estressante, você brigou com o seu chefe, brigou com seus colegas de trabalho, brigou com a esposa, com o cachorro, com os filhos, você brigou com todo mundo, já teve um dia estressante. A probabilidade de você sentar, abrir o caderno e estudar inglês é muito pequena, né? A última coisa que você quer, depois de um dia estressante, é estudar, né? Então a melhor coisa que você pode fazer é fazer isso de manhã, quando você ainda não teve estresse, não teve outras preocupações, não teve muita distração e você está ali fresquinho, pronto, cheio de energia, pronto para estudar inglês. E aí você vai usar o seu celular para colocar um lembrete. Quantas vezes, às vezes a gente não tem tempo, mas acaba esquecendo de estudar? Às vezes você tem o tempo disponível. Por exemplo, agora, nessa semana, entre o Natal e o Ano Novo, muita gente não está trabalhando. Coloquem aqui nos comentários para eu saber. Coloca, Rafa, eu não estou trabalhando. Eu quero saber quem essa semana está tirando uma semana de folga, né? Muitas empresas não funcionam nessa semana entre o Natal e o Ano Novo. Muita gente às vezes trabalha por conta própria e aí decide não trabalhar nessa semana. Então, às vezes, tempo não é o problema. Tempo você tem, mas você esquece de estudar. Então, se você colocar o lembrete no seu celular, vai ser muito mais fácil. Nem que seja para te incomodar, né? Porque você não estudou hoje, amanhã você não estuda, depois de amanhã você não estuda, mas todo dia o celular, o despertador está tocando no seu celular. Uma hora você vai falar, pô, não pode continuar assim. Eu já deixei vários dias de estudar, toda hora eu estou só desativando o alarme do celular e não estou estudando, hoje eu vou ter que estudar, não tem jeito, né? Então, nem que seja para isso, nem que seja para te amolar, vamos dizer assim. Então, ó, a Viviane está dizendo que está de folga, a Vânia não está trabalhando e também a Ângela não está trabalhando agora. Então, esse é um caso, né? Vocês estão com mais tempo essa semana, mas às vezes acaba esquecendo de estudar. A gente vai resolver esse problema colocando o despertador no celular, certo? E aqui, por exemplo, no caso deixa eu ver seu nome, da Jaqueline, a Jaque Galvão, ela falou que ela está sem trabalhar, né? Ela não está empregada no momento. Então, também é o caso, tá com tempo para estudar,
mas pode ser que não lembre. Até mesmo porque se você está desempregado, mas está correndo atrás do emprego, às vezes a gente só consegue pensar nisso, né? Quando o boleto está ali batendo na nossa porta, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, você só consegue pensar em arrumar emprego. E aí você esquece de outras coisas, como por exemplo, estudar inglês, sendo que o inglês vai te ajudar a arrumar um emprego até melhor, né? Então são essas três coisas. A gente pode até incluir uma quarta coisa, que é vocês me acompanharem no Instagram, né? Então, estou sempre aqui ensinando, tem dezenas de vídeos que eu já postei no meu Instagram, estou fazendo live aqui 3 vezes por dia, todo santo dia, então, com certeza, você estar aqui me acompanhando e sabendo como você vai aprender inglês, vai ser essencial para você nessa trajetória. Então, são essas 4 coisas que você vai usar o seu celular. Google Tradutor, para gravar vídeos de você falando, para você ver a sua pronúncia e se corrigir, para colocar alarme com lembrete e para acompanhar o Rafa aqui no meu perfil e aprender inglês comigo, certo? Agora, qual é a outra coisa? Já falei que você precisa do seu caderno e do seu celular. Qual é a outra coisa que você precisa? E essa é a mais importante de todas. Essa eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Vocês precisam dos temas que vocês vão estudar. Então, no meu método, no método non-stop, é assim que o meu método se chama, né? Ele se chama sem parar, non-stop. No meu método, você trabalha por temas, você não trabalha por tópico gramatical. Então, se você assistiu a minha live que eu fiz hoje cedo, às 9 horas, você viu eu falando que o método tradicional não funciona, porque ele não é natural, ele pega gramática, tópicos gramaticais para estudar. Ou seja, se você está matriculado numa escola de inglês, e ela tem, todas as escolas usam um livro, nesse livro tem lá a matéria, né, uma matéria gramatical. Então aqui você está aprendendo o simple present, né, que é fazer frases no presente, ou você está aprendendo o present continuous, que é quando você faz frases no gerúndio. Então a matéria, ela é baseada num tópico gramatical. Isso não é natural. A forma natural é você escolher um tema. Então, por exemplo, eu quero aprender a dizer a minha idade. Né? Então esse é um tópico, você escolheu um tema e é desse tema que você vai partir. Então eu fiz uma lista aqui, deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Deixa eu mexer aqui na minha câmera. Tá escrito aqui na tela do meu computador, vou tentar mostrar para vocês. Espera aí que eu vou tirar do pedestal aqui. Aí. Então, ó, eu resumi a 10 temas. São basicamente 10 temas que você precisa. Se você aprender esses 10 temas, você vai ter dado um passo gigantesco rumo à fluência no inglês. Olha ali o número 1, que coisa básica. Dizer o nome. É óbvio, toda vez que você começa a aprender um idioma, a primeira coisa que você vai aprender é dizer o seu nome em inglês, né? E para isso, quanto tempo você vai levar? Quanto tempo você demora para aprender a dizer o seu nome? Por exemplo, em inglês, a pergunta seria What's your name? E a resposta seria My name's Rafael. Para isso, você não precisa de muito tempo. Em 10 segundos você consegue aprender a dizer o seu nome em qualquer idioma da face da Terra. Mas então, Rafa, é útil fazer isso? Se você fizer só isso e parar por aí, não é útil. Só que a forma como a gente estuda no método non-stop é você repetir a mesma frase em situações diferentes com pessoas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que o primeiro tema é você aprender a dizer o seu nome. E aí eu já te dei até as frases aqui. Depois você vai dizer o nome de outras pessoas. Então, ou seja, não basta eu falar meu nome é Rafael, fala isso em inglês, my name is Rafael. Eu preciso aprender a fazer essa pergunta para outras pessoas. Eu preciso aprender a perguntar para uma pessoa o nome de uma terceira pessoa. Eu preciso aprender a dizer o nome de outras pessoas, ou seja, her name is Maria, né? O nome dela é Maria. Ó, eu já não estou falando mais do meu nome, eu estou falando do nome de uma outra pessoa. Então eu preciso aprender a perguntar, por exemplo, what is her name? Qual é o nome dela? Então eu estou perguntando para uma pessoa qual é o nome de outra pessoa. Então você percebe como já são muito mais frases envolvidas? Espera aí que apagou meu monitor. Aí. São muito mais frases envolvidas, é muito mais prática do que apenas você aprender a dizer o seu nome. Calma aí, deixa eu colocar o celular de volta no pedestal. Aí. Então é isso, é dessa forma que você vai estudar. Então o primeiro tema é você aprender a dizer o seu nome. Você vai aprender a dizer seu nome, vai aprender a pergunta, vai aprender a perguntar o nome de outras pessoas, vai aprender a dizer o nome das outras pessoas e você precisa praticar isso várias vezes, né? Tudo que você vê uma vez só, você não aprendeu, você só foi apresentado. Então, por exemplo, eu acredito que todos vocês conheciam essa frase, né? What's your name? E a resposta, my name is Rafael.
Só que tem outras coisas, por exemplo, qualquer outra palavra que eu ensinar aqui para você, que você estiver vendo pela primeira vez, você está sendo apresentado ao conteúdo. Ninguém aprende nada de primeira, você precisa rever várias vezes. Um exemplo disso é a escola. Lembra quando você era criança e estava na escola? Você aprendia a matéria com o professor e depois, sei lá, de alguns meses, ou no final do ano, no final do semestre, você tinha as provas. E quando tinha a prova, o que você precisava fazer? Você precisava estudar. Mas se você já tinha aprendido a matéria em sala de aula, por que você precisa ver de novo? Por que chegando em casa você precisa revisar, precisa ver de novo? Porque uma vez só não é suficiente para você memorizar. Você precisa ver a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Vou dar um outro exemplo para você. O seu número de celular. Você tem o seu número aí, eu imagino que você tem um número memorizado. Se você perder o seu chip do celular e precisar comprar um outro com um número diferente, quanto tempo você vai lembrar para memorizar, quanto tempo você vai levar para memorizar esse seu número novo? Você não vai memorizar de uma vez só. Você vai ver o seu número hoje, aí depois você vai passar o seu número para uma pessoa, vai passar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para o cunhado, para os primos, para os amigos. De tanto repetir o seu nome, o seu número, para pessoas diferentes, você vai acabar memorizando o seu número de celular. Mas na primeira vez que você vê, você nunca memoriza. É impossível memorizar uma coisa pela primeira vez. Então, trazendo isso de volta para nós aqui, para o que interessa para o inglês, você aprendeu uma frase, por mais básica que seja, a primeira vez que você vê, você não vai memorizar. Você precisa repetir várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Você deve fazer isso de forma escrita, por isso que eu falei aqui, a primeira coisa que você precisa é o seu caderno, e você pode também fazer isso de forma oral, repetindo a frase. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você memorizar a frase, e isso você consegue só escrevendo. Outra coisa é você se sentir seguro para pronunciar a frase. Isso você só consegue falando. Então toda vez que você escreve uma frase nova, uma palavra nova que você aprendeu no seu caderno, e você não repete ela em voz alta, você desperdiçou uma oportunidade de memorizar e uma oportunidade de ficar mais seguro com a frase, certo? Por exemplo, pensar aqui, o idioma que eu estou estudando ultimamente, eu estou estudando latim, certo? Se você pedir para mim agora falar uma frase para você no latim, eu vou dar aquela travadinha, né? A gente fica meio inseguro, né? E por quê? Porque eu não tenho hábito, eu faço isso aqui só estudando. Aí eu repito. Agora, falar uma frase para outra pessoa seria uma experiência nova, né? Então eu precisaria treinar isso, fazer isso várias vezes. Então, se eu fizesse isso hoje, se hoje eu ensinasse aqui uma frase para vocês em latim, eu até conseguiria, mas eu ficaria um pouco inseguro. Agora, se eu fizer isso todos os dias, por exemplo, eu estou fazendo live aqui todos os dias, 3 vezes no dia. Se em todas essas lives eu ensinasse a mesma frase de novo, no final da semana, quando eu estivesse já repetindo essa frase pela milésima vez, eu estaria super seguro com isso, né? Eu conseguiria falar sem gaguejar, sem medo, sem vergonha nenhuma. Então é importante que a gente repita várias vezes, repita em voz alta, para você se sentir seguro, né? Eu tenho certeza que você sabe a frase, a pergunta What's your name? Mas talvez numa conversa, se a gente fizer uma aula aqui, se você entrar comigo aqui no vídeo e você for fazer essa pergunta, talvez você gagueje, mesmo sabendo essa frase de cor e salteado. Talvez você gagueje, talvez você fique inseguro, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você dizer a frase, né? Quando a gente diz, você fica com vergonha, você fica inseguro, você fala, nossa, será que eu estou falando com a pronúncia certa mesmo? Né? Então é importante você escrever, anotar as frases e dizer elas em voz alta, sempre, 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 mais de uma vez, mais de 3 vezes, quantas vezes você puder, até você ficar seguro, certo? A pronúncia também é uma coisa que você nunca ou raramente vai conseguir pegar de primeira. Dificilmente você vai ficar com a pronúncia legal na primeira vez que você repetir a palavra ou que você repetir a frase. Você precisa fazer isso várias vezes. É isso que a criança faz, né? Se você lembrar, na live de hoje de manhã, eu falei que a forma natural de aprender inglês é a mesma forma que você fez para aprender o português. Ou seja, quando a gente era criancinha, a gente ouve os adultos falar e aí a criança começa a repetir, né? Eu tenho, por exemplo, meu segundo filho nasceu tem 15 dias, nem isso, né? Eu tô com um bebê recém-nascido aqui em casa, né? Obviamente ele não está falando ainda, mas quando ele começar a falar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um monte de barulho indistinguível. Você não sabe dizer o que o neném está falando, né? Então o neném vai fazendo os barulhinhos ali e a gente acha que ele só está fazendo barulhos, mas na verdade ele está tentando imitar nós, está tentando imitar os adultos, né? Ele está ali repetindo as palavras. Estou vendo aqui o Almeida, deixa eu ver, o Alex Almeida mandando um hi. Hi, Alex.
Então, essa prática que a criança faz é um treino, é um ensaio para ela aprender a falar, para ela conseguir falar. Você nunca vai ver uma criança do nada abrindo a boca, um dia ela não sabia falar, no outro dia ela abre a boca e fala tudo certinho. Não, é um período que leva tempo. A criança vai ali repetindo, tentando imitar os sons. A gente até mesmo, a criança não consegue falar, mas a gente fala com a criança, a gente está ali o tempo inteiro estimulando ela a falar, e com certeza ela vai prestando atenção naquilo, né? E aí isso é uma prática para ela conseguir falar com o tempo, né? Leva, sei lá, eu tenho uma filha de 4 anos também, né? Minha filha, eu lembro quando eu tinha 2 anos e meio, ela já estava falando já sem dificuldade, falando certinho e falando quase tudo, né? Então, por exemplo, ela agora com 4 anos e ela com 2 anos e meio, ou seja, 1 ano e meio atrás, já estava muito parecido. Hoje ela já fala tudo, ela já consegue falar tudo que ela quiser sem dificuldade, tudo com a dicção perfeita, né? O que em inglês a gente chama de pronúncia, em português a gente chama de dicção, né? Olha que curioso. Eu não digo, a criança tem uma boa pronúncia no português. Não, você diz, ela já está falando direitinho, ela já tem uma boa dicção. Então pronúncia é isso, pronúncia é dicção. Para treinar dicção, você precisa realmente treinar, né? Falar e repetir várias vezes. Então por isso que tudo que você escreve, você precisa repetir em voz alta, né? Então eu vou acompanhar esse processo de novo. Daqui a pouco meu filho está com 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e eu vou ver esse processo dele e tentando repetir o que a gente fala, ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, né? Qualquer um que já acompanhou o crescimento de um bebê, vocês sabem que o bebê fica ali repetindo a mesma palavra várias e várias vezes. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está treinando a pronúncia dele. Ele está tentando falar igual a você, né? E é isso que você faz toda vez que você repete em voz alta. Lembra que eu falei também que no Google Tradutor tem a função de você ouvir a pronúncia? É isso que você vai fazer. Então o Google Tradutor vai ser como se fosse, por exemplo, o adulto falando o inglês correto, né, ou o português correto. Quando a gente era criança, tinha os adultos que falavam corretamente e a gente imitava. Agora no Google, como você não é mais criança também, né, e não tem mais os adultos falando inglês perto de você para você ouvir e imitar, você vai fazer isso com o Google Tradutor. Você põe a palavra lá em inglês, aperta no botãozinho de pronúncia e você vai ouvir aquela pronúncia e ficar repetindo. Quantas vezes, Rafa? 1, 2, 3? Quantas precisar. Você vai repetir várias e várias vezes. E lembrando, a pronúncia não vai ficar boa num dia. Você vai precisar repetir hoje, amanhã, depois de amanhã, né? O trabalho de aprender o idioma é de médio e longo prazo. E isso para todas as partes do idioma. Para memorização, para pronúncia, para suas frases em si, né? Para elas ficarem corretas. No começo suas frases vão ser todas erradas, com o tempo elas vão ficando mais corretas. Então é isso que você precisa. Repetir no médio e no longo prazo, ok? Tô vendo aqui a Rebeca, minha aluna. Fala, Rebeca! Tá chegando aqui para assistir aula com a gente também. Rebeca que mora lá na Itália, né? E tá aprendendo já o 3º idioma dela, porque ela tem o português como língua nativa, aprendeu italiano e agora tá estudando inglês comigo, certo? Então vamos lá, voltando aos temas aqui. O primeiro tema é você aprender a dizer o seu nome. Anote aí, número 1, dizer o nome seu e de outras pessoas, perguntar para as pessoas, perguntar sobre outras pessoas, você precisa aprender a fazer isso. Segundo tema é aprender a dizer a idade. E aqui é a mesma coisa. Quanto tempo você vai levar isso? Para fazer isso? Você vai entrar no Google Tradutor e em menos de 10 segundos você descobre qual é a frase, né? A pergunta seria: How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? A resposta, no meu caso, seria I'm 32. I'm 32. Eu tenho 32, certo? Para fazer isso você não precisa de mais de 10 segundos. Você vai pesquisar qual é a pergunta, pesquisar qual é a resposta, anotar no seu caderno, repetir em voz alta. Dá para você fazer isso em 1 minuto, todo esse processo. Só que você não pode parar por aí. Agora você tem que fazer a pergunta sobre outra pessoa. Então, quantos anos tem a minha mãe? Minha mãe tem tantos anos. Quantos anos tem o meu pai? Meu pai tem tantos anos. Quantos anos tem os meus irmãos? Eles têm tantos anos. Percebe como é um trabalho muito mais estendido? Então você vai fazer isso tudo por escrito, tá? Por escrito no seu caderno e depois você lê em voz alta. Você escreve e responde as perguntas. Escreve e responde. E outra coisa que é importante você fazer é você repetir isso em dias diferentes. Então hoje você escreveu 10 perguntas e respostas. Amanhã, antes de aprender qualquer coisa nova, você vai repetir o que você aprendeu hoje. Depois de amanhã, antes de aprender qualquer outra coisa nova, você vai revisar de novo esse conteúdo, né? Então,
Tudo o que você não revisa, você não aprende, certo? Você precisa anotar e revisar. Anota, revisa, né? Então, quem é meu aluno sabe, né? Eu sempre digo aqueles 3 passos. Aprende, anota, revisa. Aprende, anota, revisa. Aprende, anota, revisa. Se você não fizer esses 3 passos, você não vai aprender, certo? Você não vai memorizar, você não vai lembrar do conteúdo que você aprendeu, beleza? Então, esse é o segundo tema, dizer a idade. Terceiro tema, dizer onde você mora. Também é simples. A pergunta é: Where do you live? Where do you live? A resposta é: I live in São Paulo. Eu posso até fazer uma frase mais extensa, né? I live in a house. Eu moro em uma casa. I live in a house in São Paulo. Certo? Novamente, eu não vou parar por aí. Eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder. Depois eu vou fazer a pergunta e responder sobre, por exemplo, meus irmãos, meus pais, né? Então, onde minha mãe mora? Ela mora numa casa em São Paulo. Onde meu pai mora? Ele mora numa casa em São Paulo. Onde minha irmã mora? Ela mora numa casa em Caieiras. Onde, sei lá, meu tio mora? Aí você vai fazendo cada vez mais frases, né? Ó, a Viviane escreveu aqui para todo mundo ver. Aprende, anota e revisa. Aprende, anota e revisa. Vou até deixar fixado aqui por enquanto. Para quem entrar atrasado, aqui, fixar comentário. Para quem entrar atrasado, vê aí a anotação que a Vivi fez pra gente, certo? Então você precisa fazer a mesma frase falando sobre pessoas diferentes. Não adianta só dizer, saber falar inglês, né? Eu moro numa casa em São Paulo. Não, eu preciso falar de todo mundo. Meu irmão mora numa casa, meu primo mora numa casa em Guarulhos, né? Fulano mora num apartamento no Rio de Janeiro. E aí eu vou escrevendo frases sobre todo mundo. E aí, cada vez mais, quanto mais eu repito, mais eu memorizo. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, os meus alunos estão numa pausa, né, de férias, 3 semanas de férias que a gente está fazendo, por causa dessas festas de final de ano. E a última aula que a gente fez, né, da turma mais recente, a gente estava falando sobre descrever a semana, né, descrever um dia da semana. Então todo mundo fez de lição de casa, né, aprendeu a fazer anteriormente na videoaula, e depois fez na lição de casa a descrição da segunda-feira, tudo que faz desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Então, por exemplo, eu acordo às 8 horas da manhã, eu tomo café da manhã e tomo um banho. Depois, tal horário, eu vou para o trabalho, eu trabalho de tal horário até tal horário, eu almoço ao meio-dia, 6 horas da tarde eu chego em casa, tomo um banho, assisto televisão, janto e vou dormir. Né? Então, os alunos aprenderam a fazer tudo isso em inglês, escrever um parágrafo descrevendo a segunda-feira deles, né? A primeira vez, aí quando chegou na aula ao vivo, aí cada um leu, né, o que tinha feito, leu o seu parágrafo. A princípio, o que acontece? Todo mundo fala com um pouco de insegurança, todo mundo fala gaguejando um pouquinho, todo mundo fala parando muito tempo para pensar, né, para ler o parágrafo que escreveu. Então isso acontece de forma meio insegura, né? Aí, qual é o ideal? O ideal é que você consiga falar com convicção, sem travar, da mesma forma que você faria em português, né? Por exemplo, aqui, ó, a Janete, minha aluna, está aqui e ela fez justamente essa aula que eu estou falando para vocês. Na última semana que nós tivemos aula, ela fez essa descrição da rotina dela, né? E aí, como eu disse, a primeira ela é meio insegura, a segunda já melhora um pouquinho, a terceira já fica ainda melhor. Imagina se você fizesse a mesma atividade descrevendo todos os dias da semana, tudo o que você faz, de segunda a segunda. Agora imagina se você fizer isso também descrevendo a rotina da sua mãe, a mesma coisa, de segunda a segunda. Agora imagina se você fizer do seu irmão, de segunda a segunda. De tanto fazer, ó, eu disse 7 dias da semana, falei 3 pessoas diferentes, 7 vezes 3 dá 21, certo? Sou professor de inglês, não de matemática. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Então 3 vezes 7, 21. Você teria feito a mesma atividade 21 vezes. Imagina, depois de fazer a mesma coisa 21 vezes, você não acha que você estaria bem melhor do que quando você fez pela primeira vez? Você estaria muito melhor, né? Ainda levando em consideração que a rotina de todo mundo é muito parecida, né? Se eu for descrever a minha rotina ou a rotina de cada um de vocês, eu tenho certeza que todos nós acordamos mais ou menos no mesmo horário, todos nós tomamos café da manhã, a gente toma banho, a gente vai trabalhar, a gente chega em casa, janta, assiste um pouco de televisão e vai dormir. Quase todo mundo faz absolutamente as mesmas coisas, né? Em horários diferentes, uma ou outra atividade diferente, né? Às vezes numa ordem diferente, mas todos nós basicamente fazemos coisas parecidas todos os dias. Então, se eu pegar
e de fazer essa descrição, né, 21 vezes, descrevendo o que eu faço ou o que outras pessoas fazem em dias diferentes, eu vou estar sempre usando basicamente as mesmas atividades, repetindo, repetindo. Eu vou acabar memorizando isso. Cedo ou tarde eu vou memorizar. Se eu fizer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, olha quantas vezes eu estou reescrevendo a mesma frase ou frases parecidas, né? Eu vou acabar memorizando. É impossível você não memorizar fazendo isso. Lembra do exemplo do número de telefone que eu dei? Né? Eu falei que se você tiver comprar um celular novo, um chip novo, você vai precisar memorizar esse número novo, você não vai conseguir memorizar no primeiro dia. Ah, deixa eu ver aqui qual que é o meu número é esse aqui, beleza, memorizei. Não, não é assim que funciona. Você precisa repetir o seu número várias vezes. Você vai passar o seu número para todo mundo da sua família, para os seus contatos, né, os seus amigos, e aí de tanto repetir o seu número, você acaba memorizando. É a mesma coisa quando você aprende o idioma. Você vai fazendo a frase, né, escrevendo hoje, amanhã, depois de amanhã, repetindo, descrevendo a sua rotina, de tanto fazer isso você vai memorizar. Não é na primeira vez, é depois de várias vezes, né? É isso, o que é? Se você parar para pensar, o que é falar outro idioma? É você ter controle sobre diversas palavras e diversas frases diferentes, né? É isso. Falar o idioma é isso, é eu ter controle sobre as frases, sobre as palavras do idioma. É isso que é falar outro idioma. E para isso você precisa de repetição. Não tem como fugir disso, né? Você, quando era um bebezinho, quando era uma criança, você repetiu várias vezes as mesmas frases em português para aprender a falar, para memorizar. Agora você precisa fazer o mesmo processo em inglês, certo? Então esse foi o terceiro tema, né? Dizer onde você mora. Quarto tema, dizer onde você nasceu, né? Então, I was born em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Você vai fazer essa frase hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, se precisar. Você vai escrever essa frase sobre você, sobre o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, todo mundo que você puder. Quanto mais escrever, mais você vai memorizar. Quinto tema é você dizer como você está, né? Então, I'm fine, eu estou bem. I'm good, também significa eu estou bem. I'm great, eu estou ótimo, né? Então aqui você tem várias opções. De tanto repetir, fazer a frase várias e várias vezes, você vai memorizar. Não só a resposta, como também a pergunta, né? Então a pergunta seria How are you? Né? Como você está? How are you? Você tem várias outras opções também de dizer. Você pode dizer How you doing? How's it going? What's up? Todas essas frases que eu falei são formas de perguntar como você está, né? Você vai memorizar isso só de ter ouvido aqui eu falar? Óbvio que não. Você precisa anotar no caderno, revisar, repetir, reescrever, né? Então aquilo, aprende, anota, revisa, aprende, anota, revisa. Esse passo a passo, esses 3 passos, na verdade, né, que você precisa para memorizar qualquer coisa, certo? Então aqui, agora o sexto tema, dizer o que você fez ontem. Então olha só, agora começam a aparecer frases no passado, né? Então você vai dizer o que você fez ontem. Você vai, para fazer isso, você vai precisar aprender as atividades. Então ontem eu trabalhei. Como que eu digo trabalhar em inglês? Trabalhar é work. Aqui você tem eu para dizer para você. Meus alunos têm isso no curso, eles aprendem lá. Você, se você não é meu aluno, você tem o Google Tradutor, por isso que eu falei que essa ferramenta é importante para você. Coloca lá no Google, trabalhar, você vai ver que ele vai traduzir, work. Aí você já sabe como faz isso. Você pode até colocar a frase inteira, escreve lá no Google Tradutor. Eu trabalhei ontem, ele vai traduzir para você. I worked yesterday. Aí você já tem a frase, você escreve isso no seu caderno e agora você só precisa ver quais são as outras coisas que você fez ontem. Aí você vai tudo colocando no Google. Eu trabalhei, eu almocei, eu tomei banho, eu fui para o trabalho, eu assisti televisão. Escreve isso no Google Tradutor, ele vai traduzir para você e aí você já consegue escrever um parágrafo, né? Então, ó, ontem eu tomei banho, eu acordei, tomei banho, tomei café da manhã, fui para o trabalho, cheguei em casa, assisti televisão, jantei e fui dormir. Ó, isso aí já é um parágrafo. Você já consegue escrever ali 2, 3 linhas. Você vai fazer isso hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã, vários dias. Você vai fazer isso não só sobre você, mas sobre outras pessoas também. Você vai descrever o que o seu pai fez, o que sua mãe fez, seu irmão fez. Percebe? Vocês estão entendendo qual é o processo? Vocês percebem como precisa de muita repetição? Né? E você está trabalhando aqui só baseado em temas. Você está vendo como a gramática não é essencial? Ou melhor, você está vendo como a gramática não é necessária?
Você tá vendo? Aqui não dá para você perceber, mas a gramática ela atrapalha, como eu disse aqui, ela só te atrapalha. Você não vai usar gramática e você não precisa da gramática para aprender inglês, certo? Então agora seguindo aqui no 7º tema, ó, a Vânia falou que está entendendo, ela está compreendendo como só a repetição é necessária, né? 7º tema, dizer o que você vai fazer amanhã, né? Então agora é o contrário, você disse o que fez ontem, ou seja, você praticou frases no passado, sem precisar aprender nada de gramática. Agora você vai aprender a fazer frases no futuro, né? Então você vai colocar lá no Google Tradutor: amanhã eu vou trabalhar. E ele vai traduzir para você: Tomorrow I'm going to work. E aí você já aprendeu. Ah, para dizer eu vou, eu preciso dizer I'm going to. Entendi. Então eu vou colocar uma outra frase aqui no Google para ver se é isso mesmo. Amanhã eu vou, sei lá, deixa eu pensar aqui. Amanhã eu vou visitar os meus pais. Tomorrow I'm going to visit my parents. Aí você vai ver, opa, é mesmo aqui, ó. De novo o Google Tradutor colocou I'm going to. Então isso significa eu vou. E aí você já consegue de novo escrever um parágrafo dizendo tudo o que você vai fazer amanhã. Só que você não pode parar por aí. Você vai dizer o que seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, sua irmã vão fazer também amanhã. De tanto escrever, você vai memorizar. E ó, agora você já sabe fazer frases no passado e no futuro. Tá vendo? Tudo baseado em temas sem precisar aprender gramática. Só memorizando frases e palavras. É assim, é a forma natural, é o jeito que você aprendeu o português. Certo? Mas vamos lá que tem mais. A gente vai até 10. Estamos agora no 7º tema. O 8º é dizer as horas, né? E aqui basicamente você precisa só aprender alguns números. Você nem precisa aprender todos os números, né? Aí você vai aprender a pergunta e vai aprender a como dizer o horário, né? Seria, por exemplo, agora são 1h38 aqui em São Paulo, né? Então eu vou dizer it's 1:38. It's 1:38. É 1h38. It's 1:38. Simples assim. Aí você vai dizer o horário, diversos horários diferentes, né? Você pode, sei lá, no seu caderno desenhar um reloginho, né? Ou até escrever ali mesmo. Escreve o horário e aí com números e depois escreve ele com as palavras mesmo, né? Escrevendo em inglês. Você pode fazer assim para praticar o horário, certo? Depois, no número 9, o tema número 9 é dizer os dias da semana, né? Aqui é só palavras, não tem nem frases. Você vai aprender os dias da semana. Qualquer pesquisa de 2 minutos no Google vai te ajudar com isso. É só você colocar no Google dias da semana em inglês e você vai aprender quais são os dias da semana. Aí é lógico, só isso não basta. Você precisa, vamos lembrar, vocês lembram quais são os 3 passos? Vamos ver se vocês lembram. Você precisa primeiro aprender, isso você faz colocando no Google. Segundo, anotar. E o terceiro é revisar. Você precisa aprender, anotar e revisar. Então, jogo no Google, aprendi. Vou anotar no caderno, anotei. Vou revisar. Amanhã eu vejo isso de novo, certo? E aí você pode começar a fazer frases, por exemplo, dizendo o dia que você faz as atividades, né? Então, por exemplo, você já aprendeu as atividades, porque foi aqui o tema 6 e 7. Então você vai dizer I work on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Então, eu trabalho segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Ó, é uma frase simples. Eu trabalho e aí diz os dias da semana. Você pode dizer, sei lá, o dia que você faz atividade física. Vamos supor, terça e quinta. I exercise on Tuesdays and Thursdays. Tudo frase simples que o próprio Google Tradutor vai te dar, certo? Então, você vai praticar os dias da semana. Você pode até dizer, anotar no seu caderno, hoje é terça-feira, né? Então, Tuesday. Ontem, que dia foi ontem? Segunda-feira. Então, você vai escrever Monday. Que dia é amanhã? Quarta-feira. Então, você vai escrever Wednesday. Você vai fazer todo o dia no seu caderno. Você pode fazer lá qual dia é hoje. Aí você vai escrever qual é o dia em inglês. Que dia foi ontem? Você vai escrever em inglês. Que dia será amanhã? Aí você vai escrever em inglês. E aí você começa a memorizar os dias da semana. Certo? E aqui o 10º e último tema é dizer o que você faz na semana, né? Então é só aprender mais atividades, né? Você vai aprender, por exemplo, já dei o exemplo aqui, acordar, dormir,
almoçar, jantar, tomar café da manhã, trabalhar, fazer atividade física, assistir televisão, descansar, é só você colocar no Google Tradutor e ele vai te dizer como são essas atividades, né? E aí você vai dizer o que você faz na semana. Então você vai dizer, como por exemplo a atividade que eu falei, que eu fiz com os meus alunos. De segunda-feira, e você já vai ter aprendido, né, dizer segunda-feira, de segunda-feira eu faço isso, isso, isso e isso. De terça-feira eu faço isso, isso, isso e isso. E aí você vai descrevendo todos os seus dias da semana, dizendo o que você faz, o que a sua família, o que seus amigos fazem, e aí de tanto escrever o que acontece, você memoriza. Não basta um dia, tem que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, mesmo que sejam as mesmas frases, às vezes vão ser frases repetidas, né? Então não tem problema, mas quanto mais você reescrever, mais você vai memorizar. Lembrando de escrever e repetir as frases em voz alta, né? A escrita é um ensaio para a conversação. Toda vez que você escreve, você já está ensaiando para começar a falar. Beleza? Então é isso. Você precisa do caderno, né? Recapitulando aqui, do caderno, do seu celular e de temas. E você vai estudar por esses temas. Os temas são esses aqui que eu te passei. Vou te mostrar de novo. Calma aí. Aqui. Para vocês tirarem aí, tira um print da tela, né? Aperta o botãozinho para você tirar um print, para você ter esses 10 temas anotados. Se você souber fazer essas 10 coisas em inglês, você já vai saber coisa pra caramba. Você vai saber muita coisa e vai conseguir manter diálogos sem muita dificuldade. Mas vocês viram que é trabalhoso, né? Então, toda vez que alguém fala... Calma aí. Toda vez que alguém fala, Rafa, inglês é difícil, eu falo, inglês não é difícil. Difícil é matemática. Difícil é física, química. Inglês é trabalhoso, é diferente, né? Quem é meu aluno já me ouviu dizer isso várias e várias vezes. Então, é trabalhoso, porque como eu falei, você precisa anotar, precisa repetir, precisa fazer isso hoje, amanhã, depois de amanhã. Precisa ter disciplina para fazer isso, e não é muita gente que tem disciplina, né? Disciplina você consegue desenvolver, né? Então, se você se programar direitinho, você consegue manter essa disciplina. Então você vê que não é difícil, é trabalhoso. E tem que ter paciência. Não dá para acelerar o processo, certo? Peraí, calma aí, o Bruno tá falando aqui, deixa eu ver a lista de novo. Então vamos lá, Bruno. Mais uma vez. Prepara o celular aí e tira o print. Esses são os 10 temas que você precisa aprender em inglês. Se você souber dizer essas 10 coisas, você vai saber falar muita coisa em inglês. Beleza? Tô vendo aqui ó, o meu xará Rafael. O Rafa foi meu aluno também. E tá chegando aqui pra live. Fala, Rafa, beleza? Então, calma aí. Vamos seguir aqui. Então, recapitulando mais uma vez, o que você precisa para falar inglês, quais são os materiais. Você precisa de caderno, você precisa do seu celular, por 4 motivos, né, na verdade. Google Tradutor, gravar vídeos de você falando inglês para você corrigir a pronúncia, os despertadores que você vai colocar para lembrar de estudar e também, lógico, para me acompanhar aqui, né, para acompanhar o meu Instagram. E você precisa de temas, esses 10 temas aqui que eu acabei de mostrar para vocês. E estudar por gramática, por tema gramatical. Hoje eu vou aprender a fazer frases no simple present, né, que é o tempo verbal do presente. Amanhã eu vou aprender a fazer o present perfect, que é um tipo de frase no passado, né? Você estudar por temas gramaticais é a pior coisa que você pode fazer. É o que as escolas fazem você fazer e é o que não funciona, né? Se você assistiu a live da manhã, eu já falei aqui sobre as escolas de inglês. Se você não assistiu, depois assiste lá a gravação da live, beleza? Então, nós vamos por temas, não por tópicos gramaticais. A pior coisa que você pode fazer é escolher tema gramatical para estudar. Não, você vai escolher temas, não tópicos gramaticais. Agora, seguindo aqui, faltam mais 2 coisas, mais 2 materiais que você precisa, mais 3 na verdade, para aprender inglês. E o próximo é músicas. Você precisa de músicas para aprender inglês. Na live de ontem à noite, uma pessoa me perguntou: ei Rafa, música a gente deve usar? Né? A gente precisa usar? A gente pode usar? Né? Acho que a palavra que ela usou foi essa, pode. E eu falei, não só pode, como deve. Você deve usar músicas para aprender inglês. Música, filme, série, você vai usar, certo? E aí tem formas diferentes de você trabalhar com as músicas, né? Principalmente dependendo do seu nível. Então vamos lá. Se você é nível básico, e quando eu falo nível básico, pode ser você que tem algum conhecimento pequeno, ou você que é nível 0, é iniciante. Você decidiu hoje que você vai aprender inglês, mas você não sabe uma palavra em inglês, né? Então se esse é o seu nível, tem algumas formas que você pode trabalhar com a música, né? Primeira coisa,
Você vai escolher uma música e aí você precisa avaliar qual é a melhor música para fazer isso. Por exemplo, não adianta você pegar um rock pauleira que o cara canta super rápido, tem um monte de instrumento, uma bagunça, né? Uma bagunça sonora, e achar que essa é a melhor música para você estudar. Não é uma boa alternativa. Tenta pegar uma música mais devagar, né? Uma música mais lenta, mas é importante que você escolha uma música que você goste, né? Tudo que você for fazer, toda música que você for escolher, todo filme, toda série, não assista, não veja uma coisa que você não gosta, né? Você já teve a experiência de ler um livro que alguém falou para você ler? Né? Ali, ó, deixa eu ver aqui qual que é o seu nome. O Ma Green tá falando que Bob Marley é bom. É uma boa, sim, tem músicas mais lentas, são músicas legais, mas lembrando, você precisa curtir, né? Vocês já tiveram a experiência de ler um livro que você não queria ler, que alguém falou para você ler, né? Às vezes a pessoa chega com um livro na sua casa e fala: lê esse livro aqui que é legal, lê esse livro aqui que é importante para você, lê esse livro aqui que vai mudar a sua vida, né? E o que acontece? Você não lê. Por quê? Porque não é do seu interesse. Não é porque a pessoa falou que você deveria ler que você vai ter vontade de ler, né? Então, mesma coisa que eu não posso falar, ó, ouça música tal, porque essa música é boa para você aprender inglês. Eu não posso falar isso, porque pode ser que a música realmente seja boa, seja uma música lenta, uma música fácil de entender, mas você não goste, né? Por exemplo, aqui, ele falou do Bob Marley. Pode ser que tenha gente que não goste de música do Bob Marley, né? Então, se eu falar para essa pessoa ouvir, ela pode até fazer isso uma vez, até fazer duas, mas a médio e longo prazo ela não vai manter os estudos, porque eu estou pedindo para ela, estou fazendo uma violência contra essa pessoa, né? Pedindo para ela fazer uma coisa que ela não gosta, certo? Então escolham, em primeiro lugar, músicas que você gosta, né? Você vai escolher uma banda, um cantor que você gosta. Depois você escolheu, aí você vai ver dessas músicas dele qual é a melhor. Qual é mais lenta, qual é mais tranquila, mais devagarzinho, né? Para você entender. E aí, você não precisa entender a música inteira, né? Você vai fazer, primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar o nome da música no YouTube e vai escrever do lado lyrics. Lyrics, que significa letra. Quando você fizer isso, você vai achar o vídeo lá da música que tem a letra aparecendo na tela. Aí você vai poder ouvir e acompanhar a letra da música, né? A música é tão importante que, para você ter uma ideia, no meu curso, todas as aulas, absolutamente todas as aulas têm música. Todas elas têm música no final, para o aluno conseguir fazer esse exercício que eu estou falando, ouvir a música e acompanhar a letra ao mesmo tempo. Então, quando você está fazendo isso, você não está... é importante você escolher qual é o objetivo. Quando você está trabalhando com música, você está trabalhando a sua audição e a sua pronúncia, né? Lembrando, tudo que você faz para melhorar a audição, melhora a pronúncia, tudo que você faz para melhorar a pronúncia, melhora a audição. Então, o seu objetivo quando você está trabalhando com música, você tem que ser claro. O que você quer fazer? Você quer trabalhar pronúncia? Então é a pronúncia que você vai trabalhar. Você quer aprender palavras novas? Então é isso que você vai fazer, né? Então, se o seu objetivo é trabalhar audição e pronúncia, você vai ouvir a música, acompanhando a letra, e você não precisa entender absolutamente nada. Você vai falar: Rafa, eu não achei a música fácil, porque eu não entendi nada. Todas as palavras que ele usou na música eu não conhecia nenhuma. Não tem problema, porque o seu objetivo aqui não era entender a música. O seu objetivo era treinar a sua audição e, consequentemente, treinar a sua pronúncia. Então, é só isso que você vai fazer. Você vai ler a letra, ouvir a música e cantar junto, porque aí você vai estar trabalhando os dois ao mesmo tempo, a audição e a sua fala. Rafa, mas eu cantei tudo errado, eu não sei, minha pronúncia não é legal, eu não tentei acompanhar a música, mas eu cantei tudo errado. Beleza, é isso mesmo que você tem que fazer. Você não vai acertar de primeira. Tire isso da sua cabeça de que você vai acertar de primeira. A sua primeira experiência vai ser boa. Não, não vai, né? Tudo que a gente faz pela primeira vez é ruim. A primeira live que eu fiz foi uma porcaria. O primeiro vídeo que eu postei aqui foi uma porcaria. O primeiro story que eu gravei foi uma porcaria. Mas para chegar no conteúdo bom, eu tive que fazer a primeira vez, né? Então, se hoje eu faço uma live que vocês gostam, que é legal, é porque eu comecei fazendo uma live ruim, uma live horrível, né? Fazendo lives ruins, chatas, que não eram boas, e aí eu fui melhorando até hoje que eu faço lives boas, né? Mas para tudo precisa ter um começo. Então você vai ouvir a música, vai cantar junto, você vai cantar tudo errado. Se você cantar certo, você é um fenômeno. Você precisa ser mandado para estudo, né? Porque ninguém consegue isso, né? A não ser, lógico, que você já tem algum conhecimento de inglês, mas imaginando que você é nível 0, você pegou a letra, tá acompanhando e cantou tudo certinho, bonitinho, se você conseguiu, você é um fenômeno. Você vai cantar tudo errado, né? Sabe quando
Todo mundo já fez isso na vida, né? Várias vezes. Quando você está ouvindo uma música em inglês e você não está vendo a letra e você não sabe falar inglês, mas você está cantando junto, você está cantando tudo errado. E você sabe que você está cantando tudo errado, mas você está ali tentando acompanhar, porque você gosta da música e você quer cantar junto. Esse exercício é um exercício excelente. Sem saber, você está estudando inglês, né? Até gente que não estuda inglês, né? Que não aprende inglês, quando ouve uma música internacional, tenta cantar junto e canta tudo errado. Sem saber, essa pessoa está fazendo um excelente exercício para a pronúncia, né? E é isso que você vai fazer. Então, se você é nível básico, é isso que você vai fazer. Põe lá no YouTube, escreve o nome da música que você quer ouvir, escreve a palavra lyrics do lado, que aí vai aparecer o vídeo com a letra, você vai ouvir a música, ler a letra e tentar cantar junto, mesmo que esteja tudo errado. E provavelmente vai estar tudo errado, beleza? Uma outra forma que você pode fazer é, aí já se você tem... Não, aqui na verdade é independente de nível. Você vai traduzir o refrão da música, só o refrão, não vai ser a música inteira. Você vai pegar o refrão, mas Rafa, eu sou nível 0, eu não consigo traduzir. Por isso que você vai usar o Google Tradutor. Você vai jogar no Google Tradutor. Você não precisa queimar neurônio para fazer isso. Não, você só pega, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola lá no Google Tradutor, você vai ver a tradução e você vai anotar as palavras novas no seu caderno. Você vai ver, olha, essa letra aqui, essa palavra aqui, é isso que significa? Pô, legal, deixa eu anotar. É isso que você vai fazer. Então tem duas formas para você que é básico ou que é nível 0, trabalhar com músicas. Acompanhando a letra ou traduzindo o refrão, ou de preferência fazendo as duas coisas, né? Aí você vai ter muito mais resultado. Para você que é nível mais intermediário, segue a mesma coisa. Você pode continuar acompanhando a letra, traduzindo o refrão, e eu vou acrescentar mais alguma coisa aqui. Ao invés de traduzir, você pode tentar transcrever o refrão. O que é transcrever? É quando você escuta, então, para isso, você não pode ver a letra da música, né? Porque o objetivo é justamente isso, você escrever. Você vai colocar a música na parte do refrão, vai fechar os seus olhinhos, porque quando você não está usando um dos sentidos, os outros se amplificam, né? Então você vai ficar de olho fechado para conseguir prestar mais atenção e vai escrever o refrão da música. Rafa, mas eu não estou entendendo as palavras, eu não conheço as palavras que está usando no refrão. Você vai escrever o que você entendeu. Você entendeu a palavra, a pessoa falando, você vai escrever isso aí, você vai dar um jeito de escrever isso aí, beleza? Então você vai escrever o som que você ouviu. Tenta fazer da melhor forma que você conseguir. Se você é um aluno de nível intermediário, é provável que você já vai conseguir fazer alguma coisa. Mas você vai errar. Vai ter palavra que você não vai conseguir de jeito nenhum. Vai ter até uma frase inteira que você não vai conseguir de jeito nenhum. Mas você precisa fazer. Lembre-se, para melhorar, você precisa fazer uma primeira vez ruim, né? Então você vai fazendo isso várias vezes e depois que você fizer essa transcrição, aí sim você olha a letra e você vai ver o que você acertou, o que você errou e o que você não conseguiu fazer. Ah, nossa, olha, era essa palavra aqui, eu até conheço essa palavra, mas quando eu ouvia lá na música, eu não reconheci, né? É isso que você vai fazer. Então, você vai transcrever, ouvir a música e tentar escrever só o refrão. Não faça a música inteira, vai ser extremamente cansativo, você vai errar mais do que vai acertar, isso vai te desmotivar, então faça só com o refrão, né? Você vai ouvir e tentar escrever a letra da música, e aí depois você vai conferir para ver se você acertou ou não, certo? Isso para nível intermediário. Agora você que é nível avançado, novamente a gente vai manter as mesmas coisas. Você pode acompanhar a letra da música e tentar cantar junto, você pode tentar traduzir o refrão, você pode tentar transcrever o refrão, e agora que você que é avançado, você pode até dar um passo a mais, de ouvir e transcrever a música inteira. Então, novamente, para fazer isso, você não pode ter visto a letra da música antes, né? Pode até ser uma música que você conhece, mas você não pode ter visto a letra inteira da música. Você vai ouvir a música inteira e tentar botar no papel. Para você que é aluno avançado, você já tem a capacidade de fazer isso. Novamente, algumas palavras você não vai conseguir. Algumas frases inteiras até, você não vai conseguir fazer. Mas não tem problema. Para conseguir fazer bem, você precisa fazer uma primeira vez ruim, certo? Então, vai fazendo isso. Isso é uma forma de você trabalhar com a música e fazer várias vezes. Uma vez não leva ninguém à fluência, são várias e várias e várias vezes. Beleza? Depois, outro material que você vai precisar vão ser filmes e séries. E aqui as dicas são bem parecidas com a música. Se você é nível básico ou nível 0, o que você vai fazer? Você vai assistir primeiro, você vai pegar a cena, tá? Nunca assista o filme inteiro, nunca assista o episódio da série inteira.
Por quê? Mesma coisa que eu falei na música. Você vai ficar muito cansado, é muito custoso, né? Ainda mais se você é nível básico e não entende quase nada, você vai ficar assistindo um filme de 1h30, sendo que você não vai entender quase nada, é muito torturante, né? Então você vai pegar só uma cena de 1 minuto, 30 segundos, não mais do que isso, uma cena extremamente curta. Você vai assistir primeiro em português, né? Se você tem Netflix ou se você tem o DVD, você consegue fazer isso. Põe lá em português essa cena de 30 segundos, depois você vai assistir de novo essa cena, agora com áudio e com a legenda em inglês. Então a primeira vez você vai assistir em português, segunda vez com áudio e legenda em inglês. Depois, uma terceira vez, você vai assistir sem legenda, né? Com áudio em inglês e sem legenda. Você já assistiu a primeira vez em português, então você sabe qual é a cena, certo? Então, não tem... Você já vai estar entendendo tudo, vamos dizer assim. Mesmo vendo em inglês, você vai estar entendendo porque você assistiu em português. E aí o que você vai tentar fazer é um exercício de imitação. Você vai tentar imitar aquele ator do filme, falando aquelas frases que ele está falando. Por isso que é importante você escolher um trecho bem curtinho, 30 segundos, às vezes até menos, 15 segundos. Você vai pegar 3 falas, né? Não mais do que isso. Porque você vai tentar imitar. Você vai tentar falar igualzinho aquele ator, com a mesma pronúncia, com o mesmo sotaque, e você vai tentar falar igualzinho. Você vai fazer isso hoje, amanhã com a mesma cena, depois de amanhã com a mesma cena, até você sentir que a coisa está ficando melhor, certo? Tô vendo aqui o Fernando tá mandando hello Fernando! Depois, se você já é nível intermediário, você pode já assistir a cena direto com áudio e a legenda em inglês. Você não precisa assistir em português. Porque se você é nível intermediário, provavelmente você já vai conseguir entender a cena vendo a legenda em inglês, certo? E aí, mesma coisa, mantém o exercício de imitação. Você vai tentar imitar, falar igualzinho o ator está falando, beleza? Se você é nível avançado, aí a gente já sobe um pouquinho mais. Você não precisa assistir a cena em português, você não precisa assistir com a legenda em inglês. Você vai assistir a cena, lembrando, cena curta, 3, 4 frases, com o áudio em inglês sem legenda nenhuma. E aí, novamente, você vai fazer o exercício de imitação e você pode tentar transcrever, né? Então aqui a cena está sem legenda, deixa eu ouvir e escrever o que ele disse. Por isso que tem que ser curto. Você não vai escrever um filme inteiro, né? Quanto tempo você ia levar para toda hora pausar e escrever todas as cenas, todas as falas do filme, né? Primeiro, você não conseguiria fazer isso porque é extremamente difícil. Segundo, você levaria horas para fazer isso. Por isso que você vai pegar de 3 a 4 falas de um filme, né? Então um aluno avançado pode fazer isso. Além de assistir essa cena sem legenda, além de fazer o exercício de imitação, você vai transcrever. Eu vou ouvir aqui o que o personagem está dizendo, eu vou escrever e aí depois eu ponho a legenda para conferir se eu acertei. Provavelmente você vai errar algumas coisas, as primeiras vezes provavelmente você vai errar muito, mas para conseguir fazer bem, você precisa fazer as primeiras vezes de forma ruim. Beleza? E aí a última coisa, a última ferramenta que você precisa, na verdade não é uma ferramenta, é uma pessoa, você precisa de alguém para interagir. Precisa. Não tem jeito. Você está aprendendo inglês para quê? Para falar com as paredes ou para falar com um ser humano? Então você precisa arrumar um outro ser humano para falar, né? Então você precisa interagir. Inglês é comunicação, é interação. Se você não interage com ninguém, você não vai aprender. É a mesma coisa, por exemplo, imagina um jogador de futebol. Imagine que você quer ser um jogador de futebol. Você não apenas quer ser um jogador, você quer ser o melhor jogador do mundo, né? Só que, como você está fazendo para atingir esse objetivo? Você treina bastante, você treina horas, todos os dias. Só que você nunca jogou uma partida de verdade na vida, né? Sabe aquela frase, você já deve ter ouvido, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? O Vanderlei Luxemburgo, acho que é o técnico brasileiro que criou essa frase, né? Treino é treino, jogo é jogo. Mesma coisa aqui. Estudo é estudo, vida real é vida real. Se eu só estudo e nunca falo inglês com ninguém, eu não estou entrando em campo, né? A mesma coisa do jogador que só treina, ele treina passe, treina cobrança de falta, treina até arremesso lateral, mas nunca entra em campo e nunca joga. Como que ele vai ser o melhor jogador do mundo desse jeito, né? Ele não vai estar nem entre os piores, ele vai ser horrível, porque ele nunca faz a coisa real, né? Ele nunca entra pro jogo. Então a mesma coisa você. Se você só estudar, você pode até concluir um curso de inglês. Você pode até se sentir com segurança. Você pode até falar, não, eu acho que eu aprendi bastante. Na hora que você for falar a sua primeira conversa, você vai travar. Por quê? Porque você não praticou.
você ficou só no estudo, você ficou só no treino, você nunca foi para a vida real, né? Então, às vezes as pessoas falam, Rafa, eu até tenho um nível de inglês legal, eu até consigo me comunicar, mas aí eu precisei passar na entrevista de emprego e, cara, eu passei mó vergonha, não consegui falar nada. Por que que isso aconteceu? Porque você não tinha treino, né? Você não tinha treino e quando você precisou falar inglês, você já foi logo para uma situação de extrema tensão, de extrema pressão, né? Porque você foi numa entrevista de um emprego que você queria conseguir, né? Então, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma, né? Então, o que eu recomendo, inclusive, para os meus alunos, quando você já está se sentindo confiante em inglês e você sabe que você vai um dia precisar fazer uma entrevista em inglês, né? Faça entrevistas de treino, né? Que nem o Enem, sabe a pessoa que vai fazer uma prova, um vestibular, e ela faz treinos, né? Ela vai lá fazer primeiro o vestibular sem ter intenção de passar. Ela faz só por treino. E aí depois ela faz sério. Mesma coisa você precisa fazer, né? Peraí, voltei. Acho que travou a live, né? Aí, agora destravou. Então eu tive um problema aqui com a bateria. Você precisa treinar. Então faça uma entrevista de emprego, se candidate para uma entrevista de emprego, para um emprego que você não quer passar. Sei lá, um emprego que tem o salário mais baixo que o seu, ou você está feliz na sua empresa, mas faça uma entrevista só de treino. Porque o dia que você precisar da entrevista que você quer passar, você vai travar se você não tiver treino, né? Então eu vou lá, vou me sujeitar, vou fazer 1, 2, 3 entrevistas para uma vaga que eu não quero passar, para um emprego que eu não quero, só para treinar a falar inglês numa entrevista de emprego, né? Por mais que a gente faça, por exemplo, no meu curso eu faço isso com os meus alunos, a gente faz uma simulação de entrevista de emprego, mas uma simulação nunca vai conseguir substituir a vida real, nunca, nunca, nunca. Por quê? Na simulação você sabe que não é real, então não tem pressão, né? Você nunca vai se sentir pressionado, é o professor junto com o aluno, então nunca vai ser a experiência certa, né? Você precisa se sujeitar à vida real. Então, mas Rafa, como eu vou fazer isso? Como eu vou encontrar alguém para interagir? Você tem várias possibilidades. Anota aí, tem um aplicativo que eu uso, inclusive, chama-se Linguado. Linguado. L-I-N-G-U-A-D-O. Linguado. Certo? Nesse aplicativo, ó, eu tô aqui falando dele sem ganhar um tostão, né? Tô só divulgando eles porque é um aplicativo que é bom mesmo. É um aplicativo que você vai encontrar pessoas do mundo inteiro que estão interessadas em aprender todos os idiomas que você possa imaginar, e elas estão lá buscando interação. Então, por exemplo, você vai encontrar um americano que quer aprender português, e aí ele vai te ajudar com o inglês e você vai ajudar ele com o português. Vocês vão começar lá, ó lá, a Vivi escreveu aqui, eu vou deixar fixado para vocês verem o nome do aplicativo, Linguado. O Gabriel falou, a pressão é um presente. Exatamente, é por pressão que a gente aprende, é por pressão que o ser humano funciona, né? Mas o problema é quando você se sujeita à pressão numa situação em que você tem que ter um bom resultado. Por exemplo, a entrevista de emprego. Se é um emprego que você quer, você não pode errar, né? Então você precisa estar preparado para essa situação. Então nesse aplicativo Linguado, você vai fazer o seu perfil, coloca a sua foto, coloca uma mensagem lá, né, dizendo quem é você. É como se fosse uma rede social. E aí você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Você vai ter a lista lá, por exemplo, você vai ver as pessoas que estão online no momento. E vai sair mandando mensagem. Você vai encontrar americanos, ingleses, até pessoas de qualquer outro país, sei lá, da Itália, da Espanha, da Alemanha, do Marrocos, da África do Sul, Senegal, do Japão, da China, de todo lugar que você pode se imaginar. E você vai mandar mensagem para essas pessoas. E aí você vai você vai praticar o que você está aprendendo. Rafa, eu só aprendi a dizer oi e perguntar como a pessoa está. É só isso que eu sei. Beleza, então você vai mandar essa mesma mensagem para 100 pessoas diferentes, até você memorizar e se sentir seguro dizendo essas frases. Você vai começar com mensagem de texto, depois você vai mandar áudio, igual no WhatsApp, até o dia que você tomar coragem, você precisa ter essa coragem de fazer uma chamada de vídeo, né? Eu insisto nisso porque o pessoal tem muita vergonha, né? Sendo bem sincero, os alunos têm muita vergonha, e isso é a maioria. 99,9% dos alunos têm vergonha de fazer uma videochamada e falar inglês com um desconhecido. Mas, meu amigo, eu tenho uma revelação para te fazer. Se você não fizer isso, você não vai aprender inglês. Sinto te informar, né? Por quê? Porque seja na videochamada ou na vida real, uma hora você vai estar frente a frente com um desconhecido, né? Para falar em inglês.
Vamos supor, você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você vai conversar com os americanos. E eles são desconhecidos para você. Você nunca conheceu aquelas pessoas antes, né? E aí você, seja por videochamada ou pessoalmente, uma hora você vai ter que falar com um desconhecido. E como eu estou dizendo aqui, é melhor você treinar e estar preparado para a situação real do que você já chegar de primeira e tentar ter o melhor desempenho possível numa situação real. Ou seja na videochamada ou seja numa viagem, uma hora você vai ter que falar inglês com o americano. Não vai ter jeito, não tem como fugir disso. Aliás, você está aprendendo inglês para isso, imagino eu, né? Porque você quer fazer uma viagem, porque você quer usar o inglês no trabalho, então uma hora esse dia vai chegar. É muito melhor você estar treinado, porque você fez várias videochamadas, do que você chegar com a cara e coragem nos Estados Unidos, nunca tendo falado com um nativo na sua vida, e tentar falar lá na viagem. A sua experiência, se você fizer isso, com certeza vai ser muito ruim. Porque você vai estar nervoso, vai estar com vergonha, vai estar com medo de errar. Então você precisa perder essa vergonha antes. E para isso existem esses aplicativos. Então perde essa vergonha está só na sua cabeça, essa vergonha só te atrapalha, só te limita. Você precisa meter as caras. Baixa o aplicativo Linguado e faz isso, como eu estou falando. Você só sabe dizer oi e perguntar como a pessoa está. Então beleza, você vai fazer isso com 50 pessoas diferentes. Vai perguntar para 50 pessoas como ela está. Ah, mas aí a pessoa seguiu a conversa e eu não sei continuar. Então beleza, aí você termina a conversa por aí. Mas você vai precisar praticar o que você sabe fazer. Beleza? Cada frase que você aprende, você precisa praticar. Então sabe aquele passo a passo de 3 passos que eu disse para vocês? Vou adicionar o 4º, né? Eu disse que é aprender, anotar, revisar, e agora o 4º passo é usar. Você precisa usar tudo que você aprende. Quem não usa, não aprende. Não tem como, né? Então é isso, você precisa encontrar alguém para interagir. E nada melhor do que você encontrar um estrangeiro num aplicativo como o Linguado, ou outros, né? Tem vários outros que vocês já devem até conhecer, que você encontra pessoas do mundo inteiro, né? E é isso, você precisa então de alguém para usar o idioma que você está aprendendo. Não adianta ficar só, vamos dizer assim, na sala de aula, né? Da mesma forma que para o jogador de futebol, não adianta só treinar, ele precisa jogar. Para vocês não adianta só estudar, vocês precisam interagir. Beleza? Então, revisando aqui para a gente terminar, porque eu estou com fome e com sede, não almocei ainda, e alguns de vocês ainda não, né? Quer dizer, eu tenho certeza que alguns de vocês estão aqui, ó, com um pratinho comendo e me vendo, né? E eu aqui com o estômago já roncando. Então, para a gente encerrar, fazendo a nossa revisão do que você aprendeu aqui, então eu ensinei você que os materiais necessários para você aprender inglês é um caderno, não adianta você ficar só fazendo notinhas no celular ou imaginar que você vai memorizar, né, tudo. Você precisa de um caderno e você precisa escrever bastante, né? O que eu falo para os meus alunos é: o seu nível de inglês está diretamente associado à quantidade de páginas que você tem escrito no seu caderno. Se eu olhar o caderno de um aluno e ver que ele só tem 5 páginas escritas, eu sei que o inglês dele é muito básico. Se eu ver um aluno que no caderno dele de 100 páginas, ele tem 50 páginas escritas, eu sei que esse aluno tem um bom nível ali, um nível intermediário. Se eu ver o caderno de um aluno e ver que no caderno de 100 páginas ele escreveu as 100 páginas, eu tenho certeza que esse aluno é avançado. Quiçá até fluente já, certo? Então, você precisa ter um caderno e escrever bastante nele, certo? Aqui o Fernando está perguntando: Rafa, qual horário você tá fazendo as lives? Então, estou fazendo de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu fiz às 9 horas da manhã, estou fazendo essa live agora da 1 hora da tarde, e a próxima live será às 20h30, às 8h30 da noite, certo? Então, não esqueçam, 3 lives por dia, estarei aqui a próxima às 8h30 da noite. Então, a primeira coisa que você precisa é o caderno. Terceira coisa é o celular, porque no seu celular você vai usar o Google Tradutor, vai gravar os áudios, vai colocar o alarme no seu celular para lembrar de estudar, e você vai assistir aqui as minhas lives, acompanhar o meu conteúdo, beleza? E também eu já falei aqui para vocês do aplicativo do Linguado, então tem mais uma 5ª coisa para o qual você vai precisar do seu celular. Terceira coisa, você precisa de temas, né? Estudar por temas, não tópicos gramaticais, por temas, né? Eu passei 10 temas aqui que eu falei para vocês que são fundamentais. Se você perdeu, depois você assiste o replay da live e vocês vão ver quais são esses 10 temas. Quarta coisa que você precisa é músicas. Você precisa de música para aprender inglês. Tem aluno que às vezes acha que a música é tipo a parte lúdica da aula, né? Não, eu estudo inglês e depois o professor passa uma musiquinha que é só para descontrair, tipo presente por eu ter estudado. Não, a música é parte integral do seu estudo. Quem não usa música para aprender tem muito mais dificuldade do que quem usa, assim, incomparavelmente mais dificuldades.
Filmes e séries é outra coisa que você precisa, né? Eu expliquei aqui como você vai usar. E a a sexta e última coisa que você precisa é alguém para interagir. Se você só estuda e nunca interage com ninguém, não fala com ninguém em inglês, você não aprende, certo? É que igual o jogador de futebol que só treina e nunca entra em campo. Não dá para ser jogador de futebol assim, não dá para ser um falante de inglês assim, certo? Então é isso, você precisa de alguém para interagir, você tem um aplicativo, meus alunos têm a comunidade onde eles interagem entre eles, né? Então tem várias ferramentas que você pode utilizar. Essa é a minha sugestão. O Linguado é um excelente aplicativo para você conhecer pessoas e interagir com elas em inglês. Beleza? Pessoal, é isso aí, encerramos essa live. Temos mais uma live hoje às 20h45, beleza? Então eu aguardo vocês, espero revê-los todos essa noite. Um abraço e até mais.